Olá, eu sou Eutímio Carvalho e você está no canal Mistérios do Mundo. Obrigado por sempre acompanhar nossas histórias postadas todos os dias para você. Hoje vou narrar alguns encontros de pessoas que tiveram com criaturas misteriosas na floresta e no silêncio mais absoluto da noite. Olá, me chamo Fernando, tenho 20 anos e moro em Limeira, interior de São Paulo. Eu, como todo aspirante a biólogo, sempre me interessei por pescarias, trilhas, acampamentos e coisas relacionadas às matas. Um certo dia, saí com um ex-professor de biologia e alguns colegas nossos para plantar algumas orquídeas em uma mata próxima à cidade vizinha de Cordeiro. Nesse dia ocorreu tudo bem. Fomos até a mata, pegamos nossas mochilas com coisas que precisaríamos lá dentro, as barras de cereal, cantis, mudas de plantas, cordas e outros objetos que iríamos precisar e entramos na mata. Quando chegamos no meio da floresta, depois de já termos plantado muitas orquídeas e também adubado algumas, paramos perto de um riacho para olhar algumas mudas que havíamos plantados há algum tempo atrás. Então eu disse ao meu antigo professor, que estava um pouco mais à frente, para poder olhar as outras mudas que plantamos. Assim, iríamos economizar tempo e assim eu fiz. Não havia andado nem 30 metros, estava olhando uma muda, quando reparei que a mata estava em silêncio. Até os pássaros pararam de cantar, o que é bem estranho, pois quem já foi para as matas sabe que sempre há barulhos. E eu logo pensei que poderia ser algum animal, um predador, uma onça, uma jaguatirica, uma sucuri ou algo do gênero. Nesse momento senti um vento muito forte e comecei a escutar um assobio bem fraco. Foi aumentando e parecendo ficar mais próximo. Dali a alguns segundos, do outro lado, existia um riacho bem pequeno, quando no máximo 1 metro de largura. Nesse momento notei um rosto totalmente vermelho e coberto de pelos. Percebi que ele estava me observando. Na hora, comecei a gritar para os meus amigos que estavam ali perto. Gritei em plenos pulmões, mas não consegui me mexer. Não sei se foi por medo ou algo assim. Aquele rosto ficou me observando por quase 1 minuto, que para mim pareceu uma eternidade. Quando eu virei para o lado, para ver se estava vindo alguns dos meus amigos, e virei novamente para onde estava o rosto, ele havia sumido. E aquele assobio parecia estar se afastando novamente. Depois de algum tempo, voltei para onde os meus companheiros estavam, e já cheguei gritando que eu poderia ter morrido. Eles não escutaram, pois eu gritei a pleno pulmões. Mas eles disseram que não ouviram o meu grito em nenhum momento e que também havia gritado para mim para ir comer junto a eles, pois havia dado uma pequena pausa. Era impossível nenhum de nós ter ouvido um ou outro chamar. Já voltei várias vezes lá, mas nunca presenciei nada parecido com isso. E até hoje me pergunto, será que poderia ter sido a famosa caipora, o curupira, verificando se eu não estava fazendo algum mal à mata? O certo é que até hoje não tive nenhuma resposta para isso. Vamos conferir mais um relato assustador. Como já disse em outro relato, amo pescar, acampar, fazer trilhas e afins. Essa história se passou há uns 4 ou 5 anos atrás. Os pais de um amigo meu me chamaram para ir pescar à noite com eles, em um local que pegava muita traíra e tuvira. Chegamos lá mais ou menos às 4 da tarde para podermos pescar lambari e usar de isca à noite. Aproximadamente às 10 horas da noite, os pais deles foram tentar outro ponto e nos deixaram ali no ponto habitual, pois nós já conhecíamos.
Passado uma hora, começamos a escutar barulhos na mata atrás de nós. Barulhos que pareciam ser uma mistura de grunhidos de porco com uivos fracos. Ficamos espertos, pois poderia ser algum animal perigoso. Apreensivos, ficamos com nossos facões na mão. Depois de algum tempo, vimos que o barulho parecia estar se aproximando. Então levantamos e fomos até a estrada perto do carro, e de lá dava para ver um pouco o local que estávamos, mas do local não dava para ver o carro, pois era uma descida um pouco íngreme. Vimos que do meio do mato saiu um animal muito esquisito. Parecia uma mistura de urso, mas era bem magro e esguio como um lobo. As orelhas eram muito grandes e caídas, e ele ficava em posição bípede. Na hora o local foi tomado por um cheiro horrível de coisa podre. Parecia carne que havia ficado dias e dias no sol. Um cheiro realmente horrível. A criatura começou a cheirar nossas coisas, mas logo perdeu o interesse e saiu andando sobre as 4 patas no sentido contrário do que veio. Nesse instante ligamos para os pais dele e pedimos para eles voltarem para onde estávamos. Quando voltaram, contamos tudo o que havia acontecido. Eles meio que duvidaram, mas quando fomos recolher nossas coisas, viram que estava tudo revirado. Havia marcas de patas meio estranhas na lama perto do barranco. Pegamos nossas coisas e saímos dali imediatamente. Até hoje, me pergunto o que seria aquilo. Já andei muito pelas matas daqui e nunca vi um animal como aquele. Com certeza, não era nenhuma onça, tamanduá, cão, lobo, bovinos ou coisa assim. Era uma criatura que eu nunca havia visto na vida e que realmente fez com que eu tivesse muito medo. Por sorte, ele não nos viu e não sentiu nosso cheiro, porque só Deus sabe o que poderia ter feito conosco. Nesse outro relato, Rafael narra com detalhes os momentos angustiantes que passou ao ficar de frente com a criatura assustadora. Me chamo Rafael Cardoso. O relato de hoje é sobre a minha avó Sueli e o pai dela, Zé dos Santos. Esse acontecido foi em Iretama, no interior do Paraná. Nessa época, minha avó tinha entre 9 e 10 anos, hoje ela tem 72. Ela tinha mais 3 irmãos e tinha um irmão que era recém-nascido. Nessa época, a casa deles era de pau a pique e todos dormiam em redes, principalmente os mais novos. Exatamente onde esse meu tio-avô dormia, começou a aparecer uma erosão na terra, um buraco. E a mãe da minha avó achava que era algum bicho que estava fazendo aquele buraco, para sentir o cheiro de xixi que caía no chão. Minha bisavó curiosa falou que ia descobrir que bicho que estava fazendo aquilo. Ela ficou de tocaia para ver o tal bicho. Então, esse ser retornou, mas dessa vez estava mexendo no galinheiro. E o pai da minha avó, já bravo com o que estava acontecendo, pensando que era uma raposa ou um cachorro do mato que estava ali dentro do galinheiro, decidiu pegar o bicho. Então, pegou uma foice e foi ver o que era. Ele tinha um cachorro fila forte, grande, que sempre o acompanhava. A mãe da minha avó, junto com ela, ficou com o lampião na porta da casa, iluminando para o meu bisavô ver que bicho era aquele. Com a foice na mão e o cachorro do lado, ele foi até o galinheiro e quando chegou lá, levou um grande susto. Não era uma raposa, era um bicho negro, peludo e muito grande, com braços compridos, rosto de cachorro, e estava se esfregando nas fezes das galinhas. Nessa hora ele foi para cima do meu bisavô, ele acabou escorregando e caiu no chão com um susto. O lobisomem pulou em cima dele e na hora que a criatura ia atacá-lo, o cachorro do meu bisavô rapidamente atacou aquele bicho e os dois entraram em uma briga feroz. Como o cachorro era muito valente, o lobisomem fugiu. Mesmo assim, a minha bisavó viu que era um lobisomem e da porta gritou: "Vem buscar sal depois." Após alguns dias,
apareceu um vizinho de um sítio próximo pedindo um pouco de sal. Depois disso não foi visto mais o lobisomem, mas ainda assim a fera apareceu algumas vezes, não só para minha avó, como já apareceu para minha mãe e até mesmo eu já tive a experiência com essa fera. Mas esse relato eu deixo para a próxima. Um forte abraço e até o próximo vídeo.